Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é refatoração de código usando o programa MVC. Isso mesmo, galera, nós vamos utilizar aí o controle financeiro, no nosso padrão MVC, para ilustrar esse aulão de hoje aqui, beleza? Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscrevam, ativem o sininho de notificação para que vocês sejam avisados dos novos vídeos do canal. Se vocês forem inscritos, compartilhem o vídeo, deixem o like. Vamos em frente, galera, alcançando mais pessoas aí no YouTube, na internet e me ajudando aí a bater essa marca do canal de 500 inscritos, que a gente está bem perto aí de fazer essa marca acontecer, beleza? Bom, galera, é o seguinte, o que a gente vai ver aqui hoje, Eu vou usar, como eu disse, esse programa nosso para a gente poder refatorar o nosso código, tá? E o que a gente fala, em que eu mexi em termos de refatoração aqui? Só para vocês entenderem, eu estou deixando aqui só os arquivos necessários, tá? Eu alterei bastante coisa aqui na DAO e, consequentemente, os módulos, com essa alteração que eu fiz, eles sofreram também uma modificação, tá? Em função do que foi feito aí para a DAO, a gente precisou alterar os módulos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que foi feito. Bom, primeiro ponto, galera, o que eu pensei da gente alterar aqui e por que dessa alteração, Por que fazer essa alteração? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Se vocês se recordarem, as nossas chamadas para os métodos, tá? Todas elas, por exemplo, aqui no listar itens, aqui no registrar, todos eles tinham aqui, pessoal, a instância da classe DAO. Então eu tinha um DAO, o nome do objeto é igual a new DAO, e depois eu chamava o método conectar, beleza? Então os módulos, eles tinham essas linhas. Aqui vocês podem ver que eu removi essas linhas de instância dos métodos aqui de todos os módulos, tá? Porque a alteração que eu fiz na DAO, se eu não alterar todos os módulos, não vai ter como o programa compilar, ok? Eu estou usando o model item CS como exemplo, mas se eu não fizer alteração em todos eles, não tem como o programa compilar. Beleza. Então, feito isso, qual foi a motivação? Eu transformei a classe DAO em uma classe estática. Então, olha só, no lista itens, por exemplo, você está vendo aqui, datatable dt é igual a DAO.retorna datatable. Então, não tem mais a instância do objeto, e sim a classe como classe estática. Eu explico o que é uma classe estática lá na playlist de C# do canal, na aba cursos, tá? Mas uma classe estática, ela não precisa ser instanciada, basta você chamar a classe que você já vai ter acesso aos métodos dela. E por que eu fiz isso, Porque todas as vezes que a gente ia nos métodos aqui dos nossos módulos, a gente precisava instanciar, E, consequentemente, chamar o método conectar. Então, isso já foi uma refatoração que eu fiz aqui, de manter essa classe como estática. Para fazer isso, não só a classe passou a ser estática, como também os seus atributos, variedades e métodos, tá? Então, toda essa classe aqui, ela passou a ser estática, tá? A classe DAO, beleza? Então, fica mais coerente com o papel dela. Numa classe comum, só a título de curiosidade, você pode ter uma classe comum com métodos estáticos, mas se uma classe for estática, todos os seus métodos, os seus atributos, eles têm que ser estáticos também, beleza? Bom, aí
entra uma outra questão. Se a gente vier aqui no método conectar dessa classe, eu não alterei nada. Ó, não na lógica dele. Ele continua vendo se a conexão for nula. Se ela for nula, ela recebe o connection recebe o connection string. Verifica se o estado é diferente de open. Se for, aí eu dei um try aqui, ó. Try connection.open. Então try, eu só coloquei um try catch finally, tá? Aliás, um try catch aqui na verdade para o método conectar. Para quê? Para que o try garanta que tentou, deu certo, beleza. Não deu, ele vai lançar uma exceção. Não foi possível abrir a conexão com o banco de dados, tá? E essa exceção a gente vai ver ela funcionando lá na página na hora que for dado o erro, tá? Eu também tenho lá na playlist de C# vários vídeos lá, acho que são 7 vídeos em sequência sobre tratamento de exceções, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, podem ir lá também e dar uma conferida nessa playlist, beleza? E aí eu criei um método desconectar. Esse método desconectar, ele faz o contrário, né? Se a conexão for aberta, eu vou fechar. Eu disse a vocês que em algum momento a gente ia fazer esse desconectar justamente para forçar, né, que fosse fechada a conexão com o banco, embora a gente saiba aí que o Visual Studio, o Garbage Collection do Visual Studio, ele lida com isso, né? Em algum momento ele vai tirar esse objeto de memória e tal. Mas aqui eu já forço a desconexão, tá? Então eu fiz essa alteração, criei um método de desconectar, tá? E aí, ó, eu alterei também, porque vocês viram aqui que no item, por exemplo, no módulo, eu parei de instanciar e parei de usar o método conectar. Por quê? Porque faz mais sentido que o método conectar esteja funcionando aqui dentro, já que essa classe é só para tratar itens relacionados ao banco de dados, como por exemplo conectar, desconectar, retornar um data table, né, executar um comando. Então o que eu fiz aqui, ó? E aí vocês podem fazer para os outros módulos do projeto, tá? O que eu fiz aqui? Data table dt igual new data table, try conectar. Então nesse momento eu conecto. Quando eu conecto, eu não uso mais aquele objeto com que a gente passava aqui junto com o SQL. Porque faz sentido, se eu tenho um método conectar, que esse método já seja usado, ou seja, eu já conectei com ele. Anteriormente a gente conectava, mas também passava o objeto com aqui. Isso não faz sentido nenhum. Então, dentro do conectar, eu tenho aqui o connection, que recebe o connection string. Então, o que eu vou fazer aqui na verdade? Eu só vou chamar o connection aqui, que ele já vai ter a connection string. E aqui, ó, veja como é que o método ficou mais enxuto, tá vendo? Ele ficou mais enxuto. E criei também um catch. Criei um catch aqui que vai fazer o seguinte: se der algum problema com a consulta, ele vai jogar essa exceção lá. E aí eu dou também um finally aqui para garantir que a conexão será fechada após o preenchimento. Ou seja, conectou, buscou, preencheu o data table, tá certinho? Desconecta. Depois retorna o data table, ou seja, porque os dados já estão aqui dentro, né? Isso a gente já discutiu várias vezes. Então eu fiz aqui também para o retorna data table com parâmetros. Joguei uma exceção aqui também. Fiz aqui para o retorna data table, ó, né, que tem um retorna data table, e o de cima aqui é com o comando, ó, tá vendo? Na verdade, eu acho que esse método está duplicado aqui, né? Agora que eu estou vendo aqui que esse método está duplicado, vamos ver. Conectar, retorna data table, retorna data table com parâmetros. Olha só, galera,
Olha aí. Por que é bom você dar uma... Deixa eu só avaliar isso aqui. Ah, não, gente. Espera aí. Esse cara... Ele aqui ele instancia o MySQL Command, e esse cara aqui é só o MySQL Command sozinho, ó. Então a gente pode aqui, pessoal, deixa eu só conferir aqui. Que esse cara aqui ele tá sobrando aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui. Vou tirar até os comentários, ó. Por isso que é bom a gente dar uma refatorada, tá vendo? Eu não tinha percebido que eu tinha esse método duplicado aqui. Vou tirar. Ó, aparentemente a gente não teve impacto nenhum. Vou dar um Ctrl Shift B aqui para dar um build, né? Acredito que não vai acontecer nada porque de fato a gente só estava com o método duplicado sem ver. A mesma coisa eu fiz então para o executa comando retorno ID, que é para buscar um ID, né, e tal. Então vocês viram aqui, pessoal, que eu tirei a instância da classe e a chamada do método conectar lá fora. E aqui, ó, tá vendo? Eu fiz aqui um try catch aqui no retorno da data table. E aí é só repetir o try catch, ó, para os demais aqui também, ó. Tem mais dois métodos aqui que vocês podem fazer o try catch aí de acordo com o que vocês precisarem. Beleza, galera? Então, essas foram as alterações significativas que nós fizemos, e agora a nossa DAO cumpre o papel completo, né? Porque eu não preciso ficar instanciando lá no model, é só chamar e a própria conectar e desconectar, né, os próprios métodos conectar e desconectar, eles estão aqui e são utilizados aqui, ok? Então, essas foram as modificações. E aí, o que mais que a gente pode ver aqui? Agora é fazer testes, né? Aliás, aí, pessoal, vamos voltar aqui no item. Por exemplo, listar itens. DataTable.dt é igual a DT, DataTable.dt é igual a DAO retorna DataTable. Olha que legal. Então aqui, ó, faz sentido. Eu só chamo o retorna DataTable, né? E olha só como é que ficou mais enxuto aqui, gente. Ficou como a gente já viu aqui, né? Olha só. Tem o executar comando, ó. Vamos pegar esse executar comando aqui. Aqui, ó. Ele também já está feito, bonitinho, tá vendo? Não tem... Ficou mais enxuto também. Então olha que legal o que a gente conseguiu fazer aqui, né? E aí agora eu vou fazer alguns testes para a gente ver o retorno que a gente vai receber das nossas exceções, tá? Porque como eu coloquei uns try catches aqui, claro que eu coloquei o try catch só aqui em itens por enquanto, né? Na classe item, nem coloquei em todos. Aí eu vou deixar para vocês, não coloquei em todos os métodos, né? Aí eu vou deixar para vocês fazerem esse trabalho aí. Se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma dificuldade, podem mandar e-mail, podem escrever comentário ali no vídeo, né? Que eu vou responder, beleza? Então o primeiro teste que eu vou fazer, galera, é o seguinte. Eu vou vir aqui no champ e vou parar o serviço do MySQL. O primeiro teste que eu vou fazer é esse, tá? Beleza. Aí eu vou pôr a nossa aplicação para rodar. Ok, ela rodou. Aí eu vou clicar em cadastrar itens. Olha só, eu tenho um breakpoint aqui. Vou dar um play. Ele entrou aqui. Olha que barato agora que vai acontecer.
F10, ele vai conectar. Aí, ó, vamos ver aqui dentro do conectar. Olha só, o champ está desligado, né? Então, ele viu que a connection é nula, ele vai pegar a connection string. Aí ele está vendo que o estado da connection não é open, ele vai abrir essa conexão e agora ele vai tentar conectar. Quando ele fizer isso, como o champ não está disponível, olha só, deu um erro, né? Olha lá, ó. Unable to connect any of the specified MySQL host, ou seja, ele não conseguiu conectar nenhum host especificado. Beleza. Vou dar um F10 aqui para a gente seguir. E agora, esse erro feio, a gente vai transformar ele num erro bonito para o usuário. Não foi possível abrir a conexão com o banco de dados. Ó. Aí ele vai jogar. Tá vendo? Ó? Ele joga esse cat, ó, não foi possível abrir a conexão com o banco de dados. Beleza? E aí ele vai dar também um erro aqui ao executar a consulta. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer a conexão. Tá vendo? Então, se a gente segue, a gente vai ter duas exceptions. Olha lá, ó. Operação inválida, não foi possível abrir a conexão com o banco de dados. E erro executar a consulta SQL, não foi possível abrir a conexão com o banco de dados. Olha só que legal, né? Aí a gente vai vendo ali os níveis, né, de chamadas ali das exceções, beleza? Então, o primeiro teste, o usuário tem esse retorno, tá? Ok, vamos fazer então mais um teste. Dessa vez eu vou agora subir o serviço do MySQL. Então tá aqui, subir o serviço do MySQL. Beleza. Só que aí eu vou lá no meu arquivo appsettings.json e vou alterar o nome do nosso banco. Beleza? Alterei o nome do banco. Vou dar um play. Aí vou cadastro de itens. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Ele vai tentar conectar. Ó, ele até conectou. Mas só que aí ele falou que não foi possível abrir a conexão com o banco de dados. Olha aqui, ó. E aí não foi possível abrir a conexão com o banco de dados, ó. Erro executar a consulta SQL, tá? Por quê? Porque não tem, ele está trazendo o mesmo exception e aí está falando isso aqui, ok? Vamos lá. Agora eu vou fazer um outro teste, que é o seguinte. Eu vou voltar o nome do banco e vou trocar o nome do usuário. Beleza? E vamos dar um play. Olha lá, ó. Mesma coisa. Então todas as exceções que a gente está produzindo até agora são relativas a não conseguir abrir a conexão com o banco de dados, tá? Beleza. Aí agora eu vou voltar ao usuário, só que agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui e vou dar um Ctrl X. Aí quando eu der um play e tentar fazer a abertura, olha a exceção que veio aqui agora, ó. A string de conexão invalid operation exception. A string de conexão controle financeiro MDB não foi encontrada no appsettings.json. Vocês lembram onde está isso no nosso código? Não sei se vocês lembram, mas está aqui, ó, dentro da DAO, exatamente no construtor. Olha aqui. Então ele trouxe essa
exceção, porque ele leu o JSON e não achou a nossa string de conexão. Olha que barato isso aqui. Aí, agora eu vou fazer uma alteração no SQL, tá? Aqui, ó. Até já fiz aqui, né? Tipos, tá? Vou colocar primeiro o nome da tabela só, o nome do campo, o nome da tabela, na verdade, e vamos lá. Vamos deixar rolar, ó. Mais um play, mais um play, mais um play. Ó. Coluna desconhecida tipo infield list, MySQL exception. Aí, ó. A exception trouxe a exceção de banco. Olha que legal, galera. Olha aí. Funcionando perfeitamente, perfeitamente. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar tipo e vou colocar ITE. Vou dar um play. Ó, até tirar esse break daqui. Ó, mais um. Olha lá. Table controle financeiro.ite não existe. Olha lá, ó. Tá vendo, galera? Olha que legal, a gente está conseguindo trazer todas as informações aí para o usuário, né? Então, se você colocar uma exception com a mensagem bem tratada, o usuário vai saber o que está acontecendo, beleza? Aí que a gente já testou agora todos os cenários, né, que a gente tem de erro. Agora eu vou deixar esse cara seguir normalmente, ó. Sensacional. Tá vendo? Sensacional. Então, foi tudo tratado com exception, né? Claro, o que eu falei com vocês. Tem que fazer o try catch para todos os métodos do model, tá? Então tá aqui aqui, por exemplo, eu estou fazendo só o retorno da data table, né? Porque na verdade, ó, se eu tiver do model não, né? Se você fizer aqui da DAO, ó, como a gente tem uma classe que traz tudo relacionado, se você tratar as exceptions aqui, todas as tentativas em todos os modules vão dar erro, vão dar certo. Já nos modules foi necessário mudar, ó, vou até pegar um outro module aqui para vocês verem, o module lançamento, olha só. Eu mudei a forma de como a gente instanciava, tá vendo? O que eu falei, se eu não mudasse aqui, tá vendo que não tem mais conectar, se eu não mudasse aqui, não ia nem compilar, tá? Olha como é que ficou mais enxuto, né? Então você tem toda essa estrutura que foi alterada. E isso é uma boa prática, né, galera? Revisitar o código, fazer a refatoração e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Se tiverem dúvidas, só dá um alô. Valeu demais!